Eu recebi uma mensagem perguntando qual é a geometria da molécula que eu discuti aqui no último vídeo. Vamos lá então. Eu havia mostrado nesse último vídeo que o flúor, por ter a segunda camada como camada de valência, o segundo nível eletrônico, ele não pode ter expansão do octeto. Já o xenônio, sim, pode ter essa expansão do octeto. Consequentemente, eu elaborei esta fórmula aqui, onde o xenônio tem dois pares não ligantes. E aí, para determinar a geometria, basta você, por exemplo, fazer o seguinte cálculo. O átomo central, que é o átomo de xenônio, ele estabelece 4 ligações sigma com os flúors. Além disso, ele tem dois pares não ligantes, dois pares eletrônicos não compartilhados, isto é, não usados em ligação. Quando você soma isso aqui, você tem o total de orbitais híbridos necessários para estabelecer as ligações sigma e alojar os pares não ligantes. Lembrando de alguns vídeos atrás que quando a dupla é uma ligação π e o orbital híbrido ele não é usado na ligação π. O orbital híbrido é usado para ligações sigma, isso é a primeira estabelecida com um outro átomo, e para acomodar pares não compartilhados, pares não ligantes. Consequentemente, no caso, eu preciso ter 6 orbitais híbridos, e a hibridação que atende isso é a sp3d2. Note que 1 mais 3 mais 2 dá 6, esse é o número de orbitais que foram hibridizados, resultando 6 orbitais híbridos, aqui representados por balões, né? Se você encher 6 balões igualmente e amarrá-los pela boca, você vai ter essa distribuição em que o centro geométrico de cada um dos balões estará no vértice de um octaedro regular como esse aqui. Assim sendo, a gente imagina o núcleo do átomo central aqui no centro do octaedro e os orbitais direcionados para os vértices. E agora a gente distribui isso aqui nesses 6 orbitais. Mas atentamos a um detalhe. O par não ligante ele é sempre muito volumoso, ele é sempre uma nuvem eletrônica mais volumosa do que o orbital molecular usado para fazer a ligação sigma, porque esse par está no átomo central, ele não está distribuído ao longo do espaço entre dois núcleos. Consequentemente, quando você escolhe um vértice para colocar o par não ligante, o outro par não ligante tem que ser colocado do outro lado, em oposição, e não num vértice adjacente, por causa da repulsão. Colocando em vértices opostos, você garante a minimização das repulsões intereletrônicas. Então, por exemplo, se você colocar um par não ligante aqui, o outro vai aqui. Ou se você colocar um aqui, o outro vai lá. Ou se você colocar um aqui, o outro vai lá. Não importa como você faça, mas por clareza, as publicações universitárias geralmente alocam um par aqui, de tal forma que fica mais fácil de perceber o que está acontecendo. Então eu tenho aqui o átomo de xenônio, os 4 átomos de flúor e os 2 pares não ligantes. Para dar geometria, a gente ignora os pares não ligantes, pensa apenas no núcleo dos 5 átomos presentes, e essa é uma molécula quadrada planar. A geometria molecular é quadrada planar. Acho que isso aqui abre também horizontes, porque você passa a ter uma visão um pouquinho mais ampla. Se você prefere usar a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, também dá certo, né? Quando você conta aqui, você tem a necessidade das 6 nuvens eletrônicas e isso vai para um octaedro, e no octaedro eu tenho que posicionar os pares não ligantes em oposição nesse caso. Beleza? É isso aí, até a próxima.